Imagina a seguinte situação: você passou semanas preparando um projeto importante para apresentar à diretoria. A sua equipe trabalhou intensamente, revisou os detalhes, antecipou as possíveis objeções e chegou à reunião acreditando que aquele seria um passo importante para a empresa. Já nos primeiros minutos da apresentação, um dos diretores faz uma crítica dura ao seu projeto. Você continua ali falando normalmente, não altera o seu tom de voz, não demonstra irritação, responde as perguntas de forma objetiva. A reunião termina. Quem viu de fora vai dizer que você lidou muito bem com a situação, só que o restante do dia vai contar outra história. Você responde mensagens com mais impaciência do que o normal, interrompe um colaborador que tentava explicar um problema, descarta muito rapidamente uma sugestão que talvez em outro dia você ouviria com atenção. Aí você chega em casa cansado, com aquela sensação de que trabalhou sob uma pressão incomum. Ainda assim, acredita que conseguiu controlar perfeitamente suas emoções. Será que você conseguiu? Essa é uma pergunta importante, porque existe uma diferença entre controlar uma emoção e permitir que ela deixe conduzir as suas ações, suas decisões. Na liderança, essa diferença muda completamente a experiência da equipe, tá? Muitas pessoas imaginam que um líder emocionalmente maduro é aquele que nunca demonstra irritação, ansiedade ou medo, como se inteligência emocional significasse manter uma aparência permanente de tranquilidade, independente das circunstâncias. Mas a experiência cotidiana das organizações mostra outra realidade. Existem líderes que raramente levantam a voz e ainda assim deixam aquelas reuniões muito mais tensas. Outros atravessam momentos extremamente difíceis sem esconder que estão preocupados, mas esses conseguem manter o ambiente organizado e favorecer boas decisões. Então, afinal, o que diferencia essas duas formas de liderar? Se no vídeo anterior a gente conversou sobre o autoconhecimento, que é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de nós, agora chegamos a uma questão igualmente importante. O que a gente faz com aquilo que a gente está sentindo? Reconhecer a emoção, isso por si só não vai garantir que a gente responda de maneira madura. É perfeitamente possível perceber que a gente está irritado e ainda assim responder de forma impulsiva. A gente também pode reconhecer a ansiedade e permitir que ela conduza uma reunião inteira, sem perceber o quanto ela está influenciando a nossa escuta, a nossa comunicação e nossas decisões. É justamente por isso que Daniel Goleman apresenta a autorregulação como o segundo pilar da inteligência emocional. Ela não vai tratar de eliminar emoções difíceis, ela também não vai propor que líderes se tornem frios ou indiferentes. A autorregulação é a capacidade de impedir que um estado emocional momentâneo decida sozinho o rumo das emoções que vão produzir consequências duradouras. Na prática, tá? Isso vai transformar completamente a liderança. Pensa aí em quantas decisões importantes são tomadas sob pressão. Um prazo que não vai ser cumprido, um cliente estratégico que está ameaçando romper o contrato, um profissional essencial que pede demissão, um conflito entre áreas, uma meta que ficou muito abaixo do esperado. Essas situações não são exceções. E como é que as nossas emoções conduzem essas situações? Como é que as emoções participam das nossas respostas? E é aqui que o trabalho de James Gross, um dos principais pesquisadores da regulação emocional, ajuda ali a gente a entender uma confusão bastante comum. Ao longo de décadas de pesquisa, Gross mostrou que regular emoções não é a mesma coisa que suprimi-las. Suprimir é esconder a emoção. Ela vai continuar acontecendo internamente, mas a gente tenta impedir que apareça para os outros. Regular já é outra coisa. É reconhecer o que a gente está sentindo, compreender o que aquela emoção está comunicando e só então decidir conscientemente qual que vai ser a melhor resposta para aquela situação. Imagina um gestor que entra numa reunião profundamente irritado. Ele não grita, ele não faz ataques pessoais, ele mantém uma postura aparentemente serena. Ainda assim, ele responde de maneira mais curta, ele demonstra pouca curiosidade pelas ideias apresentadas, interrompe algumas pessoas antes que elas terminem de falar e vai encerrar a reunião mais cedo do que habitual. Quando ele sai da sala, ele acredita que ele administrou muito bem as emoções. A equipe, porém, viveu outra experiência. As pessoas passaram a escolher melhor o que dizer. Algumas decidiram deixar sugestões para outro momento. Outras concluíram que aquele não era um bom dia para discordar.
Nenhuma explosão aconteceu, só que mesmo assim a emoção do líder organizou toda a reunião. Esse exemplo ele revela um aspecto importante da autorregulação, tá? Que as emoções, elas não precisam ser verbalizadas para influenciar o ambiente. Elas vão aparecer no ritmo da conversa, na qualidade da escuta, na disponibilidade para perguntas, na maneira como a gente recebe uma discordância e principalmente na forma como a gente faz as outras pessoas se sentirem enquanto trabalham com a gente. Muitas pessoas acreditam que as suas emoções, elas dizem respeito apenas a elas mesmas. As pessoas imaginam que o problema só começa quando essas emoções são expressas de maneira inadequada. Só que dentro das organizações, essas emoções elas circulam de um jeito muito sutil. Uma equipe, ela não precisa ouvir explicitamente um líder dizer que está irritado. Ela percebe isso, basta observar o ritmo das respostas, o interesse pelas ideias apresentadas, a forma como recebe uma discordância, a paciência para ouvir alguém que ainda está organizando o raciocínio. Esses pequenos sinais vão sendo interpretados continuamente pelas pessoas que estão ao redor. É bem interessante perceber que, depois de algum tempo, as equipes começam a se adaptar ao estado emocional de seus líderes. Se o gestor costuma reagir com impaciência diante dos erros, os erros passam a ser escondidos. Se toda pergunta é recebida como uma contestação da autoridade, as perguntas vão diminuir. Se uma opinião diferente costuma gerar um constrangimento, as reuniões elas começam a se tornar silenciosas. As pessoas aprendem como é que o ambiente funciona. É por isso que eu gosto de dizer que a autorregulação não é apenas uma competência individual, ela também é um dos mecanismos pelos quais a cultura organizacional é construída. Quando a gente pensa em cultura, normalmente a gente lembra dos valores escritos na parede, dos princípios da empresa, dos discursos, das lideranças. Tudo isso é importante, mas a cultura ela se forma principalmente naquelas pequenas experiências diárias. Imagina aí duas empresas. Nas duas, um colaborador comete exatamente o mesmo erro. Na primeira empresa, o líder interrompe a reunião, eleva o tom de voz, pergunta como é que alguém pode cometer uma falha tão básica. Já na segunda empresa, o líder ele também demonstra que o erro é sério, mas ele começa fazendo uma pergunta: olha, o que aconteceu para a gente chegar até aqui? Você percebe que nos dois casos existe responsabilização? O problema precisa ser resolvido, mas a experiência vivida pela equipe é completamente diferente. Na primeira organização, as pessoas aprendem que errar significa correr risco de exposição. Já na segunda, eles aprendem que o erro vai ser investigado antes de ser julgado. Essa diferença ela não altera apenas aquele episódio, ela vai influenciar a forma como todo mundo vai passar a agir dali em diante. Na primeira empresa, é provável que muitos profissionais passem a esconder suas dificuldades, vão evitar riscos, vão comunicar problemas só quando não tiver outra alternativa. Já na segunda empresa, aumenta muito a chance de que os obstáculos sejam compartilhados mais cedo, quando ainda existe aquele espaço para corrigir. Gente, perceba que a gente está falando aqui exatamente da mesma competência técnica. A diferença está na forma como a liderança organiza emocionalmente a experiência. É justamente por isso que culturas organizacionais não são produzidas apenas por normas ou procedimentos. Elas são produzidas pela repetição de experiências emocionais. Cada reunião ensina alguma coisa, cada feedback vai ensinar alguma coisa, cada conflito, cada reação da liderança comunica silenciosamente como que as pessoas deverão se comportar quando a próxima dificuldade aparecer. Quando um líder ele reage impulsivamente a uma crítica ou a um erro, ele não está influenciando apenas aquele momento, aquela conversa. Ele ensina toda a equipe sobre o que é seguro fazer e sobre aquilo que é melhor evitar. A liderança é muito mais que tomar um conjunto de decisões, tá? É uma experiência emocional compartilhada. A forma como o líder administra as próprias emoções, isso se espalha pouco a pouco pela maneira como as pessoas aprendem a conversar, discordar, pedir ajuda, trabalhar juntas. Agora vamos falar de incertezas. Talvez você tenha vivido já uma situação como essa que eu vou trazer aqui. Imagina que uma mudança é anunciada na empresa. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Os corredores às vezes começam a encher de interpretações diferentes. Alguém diz que vai ter corte, outro diz que toda a área vai ser reestruturada. Então, assim, o dia a dia para de girar em torno do trabalho e começa a girar em torno de incertezas.
Pouco a pouco, a ansiedade ela deixa de pertencer a algumas pessoas, passa a ocupar a equipe inteira. Momentos assim, né? O que a gente imagina? Que a principal função da liderança é oferecer resposta. Agora, e quando nem o líder sabe essas respostas? Às vezes, ele também está inseguro, ele também recebeu poucas informações, ele também não sabe exatamente quais serão os próximos passos da empresa. Então, surge ali uma pergunta importante: o que significa liderar quando ninguém tem todas as respostas? Foi justamente uma questão parecida com essa que levou o psicanalista Wilfred Bion a desenvolver um conceito conhecido como continência. Embora o Bion estivesse estudando outro contexto, a sua ideia vai ajudar muito a gente aqui a compreender o que acontece dentro das organizações. Ele observou que diante de experiências emocionalmente intensas, existem diferentes maneiras da gente responder. A gente pode simplesmente devolver aquela emoção para o outro, a gente pode ser tomado pela emoção, ou a gente pode fazer aquilo que é o mais difícil, receber aquela experiência, suportar a tensão que ela produz e transformar em algo que possa ser pensado. Quando a gente traz essa ideia para a liderança, isso ganha um significado muito concreto. Todos os dias as equipes levam emoções para os seus gestores, levam medo diante das mudanças, frustração depois de um projeto cancelado, ansiedade antes de uma apresentação importante, insegurança quando se assume uma nova responsabilidade, até raiva, né, provocada por conflitos internos. E o líder pode reagir ali de diferentes maneiras. Ele pode absorver toda aquela ansiedade e acabar ficando tão desorganizado quanto o restante da equipe. Ele pode responder de forma impulsiva, aumentando ainda mais a tensão do ambiente, ou ele pode fazer o que é mais difícil. Ele pode parar, reconhecer que aquelas emoções existem e sem permitir que elas assumam o controle da situação. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas tentam descrever quando elas dizem que aquele líder transmite segurança. Não é porque ele nunca demonstra preocupação, nem porque ele sempre tenha respostas, mas porque ele consegue permanecer suficientemente organizado para que a ansiedade coletiva não passe a conduzir as decisões. Donald Winnicott, que é outro importante psicanalista, ele desenvolveu uma ideia que amplia essa compreensão, tá? Ele utilizava bastante a expressão ambiente suficientemente bom. Originalmente, esse conceito foi criado para compreender o desenvolvimento infantil, mas ele oferece uma metáfora muito interessante para a liderança. Quando a gente ouve a expressão bom ambiente de trabalho, muitas vezes a gente imagina um lugar sem conflito, sem tensão, sem divergência, como se relações saudáveis dependessem da ausência de dificuldades. Na prática, isso não é possível, né? Toda equipe enfrenta conflitos, mudança, pressão, erro, frustração. Então, ambientes maduros não são aqueles onde essas experiências desaparecem, mas é aquele ambiente onde é possível atravessar essas dificuldades sem transformar isso numa ameaça para as relações. Pensa aí nas melhores equipes que você já trabalhou. Provavelmente não eram equipes onde tudo dava certo, mas eram equipes onde era possível discordar sem romper relações, reconhecer erro sem perder o respeito dos colegas, pedir ajuda sem sentir vergonha, fazer perguntas sem medo de parecer incompetente. Esse tipo de ambiente vai sendo construído pouco a pouco pela forma como a liderança reage quando as emoções ficam intensas. É por isso que a autorregulação não é uma habilidade pessoal apenas. Ela passa a funcionar como uma das bases sobre as quais a confiança da equipe é construída. Donald, de encerrar, eu queria propor um exercício para essa semana. Não é para controlar emoções, mas para começar a percebê-las mais cedo. Quando você chegar no final de um dia de trabalho, escolhe uma situação que tenha exigido um pouco mais de você. Pode ter sido uma reunião difícil, um feedback que você teve que dar, uma negociação, uma conversa delicada, uma decisão sob pressão. E aí você não vai analisar o que aconteceu, tá? Na verdade, você vai começar olhando para você. A primeira pergunta é o que eu estava sentindo naquele momento. E tenta ser específico, não vem com aquela coisa de eu estava estressado. Não. Procure identificar o que realmente predominou ali. Era frustração, ansiedade, impaciência, medo, insegurança. Depois, você vai fazer uma segunda pergunta. De que maneira que essa emoção influenciou minha forma de ouvir, falar e decidir?
Essa pergunta ela costuma revelar descobertas que às vezes a gente não percebe. É aquilo que a gente chamava de objetividade, que era uma pressa, que a gente chama de firmeza, mas que era irritação, que a gente chama de cautela, mas era medo de errar. Se eu perguntasse para a minha equipe como é que foi trabalhar comigo naquela situação, o que ela provavelmente responderia? Perceba que essa pergunta não é sobre as suas intenções, é sobre a experiência das outras pessoas. Elas se sentiram à vontade com você? Elas conseguiram discordar? Elas saíram da conversa mais organizadas, mais tensas? Elas conseguiram compreender a sua decisão? Ou elas passaram o restante do dia tentando interpretar o seu humor, com raiva? Olha, tem uma frase que eu gosto muito quando eu penso em liderança. As pessoas convivem muito mais com os efeitos da nossa presença do que com as nossas intenções. E tá aí o que para mim é uma das maiores diferenças entre autoridade e influência. A autoridade, sim, te permite tomar decisões, só que a influência ela vai determinar como é que essas decisões vão ser vividas pelas pessoas. E por fim, faço uma última pergunta: se essa situação acontecesse novamente amanhã, tem algo que eu faria diferente na forma como eu conduzi? Perceba que esse exercício não é para buscar eliminar as emoções difíceis, tá? Isso seria impossível. O objetivo aqui é aumentar pouco a pouco esse espaço entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente escolhe fazer. Talvez essa seja a definição mais prática de autorregulação, tá? Não é deixar de sentir, é impedir mesmo que a primeira emoção tenha sempre a última palavra. É nesse espaço entre sentir e o reagir que a autorregulação acontece. É nesse espaço que a inteligência emocional começa a transformar não só o líder, mas também a cultura da equipe que ele ajuda a construir. Escreva aí nos comentários em que momento é mais difícil para você manter a autorregulação. No próximo vídeo a gente vai falar sobre um tema que costuma ser confundido com entusiasmo, motivação passageira, que é a automotivação. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!